Hoje nós temos a alegria de receber em nossa igreja. Creio que ele é conhecido de todos. Talvez você que nos assiste não o conheça, é o pastor Daniel Bahia, o pregador desta noite. É uma alegria, pastor, recebê-lo aqui em nossa igreja mais uma vez. É um pastor muito querido da nossa igreja e nós agradecemos por estar aqui conosco. Ele está acompanhado também do seu neto Guilherme e da namorada Juliana, namorada do Guilherme e Juliana. Ergam a mão aí para que os irmãos, eles estão bem ali. Vocês são bem-vindos aqui à nossa igreja também. Pastor, que Deus o abençoe na transmissão da palavra do Senhor. Eu preciso controlar a emoção. Estou grato a Deus, muito feliz pelo privilégio de estar aqui esta noite. Quando cheguei ali à porta, fiquei um tempo olhando. 1 ano e 8 meses sem entrar numa igreja. A última vez foi aqui. Preguei aqui num domingo à noite. Depois disso veio a pandemia e nós não saímos mais. Aqueles que conhecem a minha esposa sabem que ela tem algumas comorbidades graves e nós procuramos controlar o máximo possível toda essa situação. E graças a Deus estamos bem. Agradeço o Ed, o convite e essa oportunidade. Durante esse período, eu preguei 3 vezes usando o Zoom. Uma das vezes, o convite do Zezinho. Aliás, muito obrigado pela belíssima mensagem musical. Foi para essa igreja, né? Uma quarta-feira à noite. E 2 vezes, uma para um grupo em São Luís, no Maranhão, e outro para um grupo em Recife, no Pernambuco. Há vantagens e desvantagens, né? Você começa com a igreja se reinventou nesse período. Como está sendo transmitido, vai aqui uma saudação àqueles que estão nos vendo pelos canais aqui da igreja, pelo YouTube, pelo Face também não, só pelo YouTube. Cumprimentar a esses que estão assistindo agora e aqueles que seguramente irão assistir depois. Mas a igreja se reinventou nesse período. Mas existem algumas coisas, eu estou fazendo a introdução, hein? Mas existem algumas coisas que precisam ser retomadas. E uma delas é a presença na casa do Senhor. Não sei quantos dos irmãos queridos de Limeira que estão me ouvindo à distância, mas faria um apelo a esses que voltassem à igreja do Senhor. Creio que agora as condições já nos permitem isso. A partir de amanhã, o governo do estado de São Paulo está suspendendo todas as restrições, com exceção o uso da máscara. Interessante porque eu reconheço todos vocês de máscara, viu? Não tem nenhum problema. Não sei quantos me reconheceram com máscara. Talvez por causa do meu cabelo branco ficou mais fácil, né? Mas temos que retomar as atividades presenciais da igreja. Nada substitui a comunhão na presença do Senhor e com os irmãos. Mesmo que tenhamos que manter certas restrições, alguma distância, o uso da máscara, mas pelo menos nós nos vemos e nos amamos. Isso faz parte da comunhão com Deus e com os irmãos. Bem, meus queridos, eu escolhi um tema que creio ser um desafio para a igreja adventista nos dias atuais. E vou colocar como desafio por uma razão única e verdadeira. O desafio do tempo. O tempo pode ser amigo, mas o tempo algumas vezes é também inimigo.
O tempo, ele faz diferença nas nossas reações e nos nossos compromissos, nos nossos relacionamentos, nos nossos contatos, nas amizades. O tempo, ele é um elemento fundamental, é um elo de ligação da humanidade. É interessante pensar nisso, porque somente o homem tem noção do tempo. É uma característica do ser humano ter noção de tempo e de horas, e de relógio, e de tudo, dia, meses, anos. Quando a gente diz, e eu falei isso aqui, né? 1 ano e 8 meses, a gente já tem uma noção de quanto foi esse período. O tempo, muitas vezes, faz com que esqueçamos alguns compromissos, algumas realidades. O tempo transforma e muda as nossas prioridades. Isso faz parte do desenvolvimento do ser humano. Esse desenvolvimento ele pode ser por relacionamento, pode ser por estudos. Eu disse aqui para o Ed aqui, eu ainda chamo o João de Joãozinho. Me permite isso, com todo carinho. Você sabe o carinho que eu tenho por você e pelos seus pais. E feliz de saber que você está atuando aqui como ministro da música aqui dessa igreja. O NASP fez sua parte. E isso me faz ficar feliz. Mas vejam só, nós mudamos. E alguns mudam de nome, né? Antigamente as mulheres mudavam de nome porque pegavam o nome do marido. Agora a lei já diz que não precisa mais isso. E até tem marido que pega o nome da mulher. São as coisas e as transformações que o tempo faz na nossa vida. E realmente uma das coisas que tem nos preocupado com relação ao tempo é para onde caminhamos com nossa identidade. A coisa no mês de outubro, hoje é 31 de outubro ainda, né? Então nós estamos no mês de outubro, mas eu já estou pensando em novembro, é o tempo. Mas no mês de outubro aconteceu aquilo que nós chamamos na igreja de Concílio Outonal da Associação Geral. É uma reunião anual da Associação Geral que trata os planos, as metas, analisa a estrutura da igreja, o que tem acontecido na igreja, analisa a igreja do passado, analisa a igreja do presente, e agora com todas essas implicações da pandemia, planeja a igreja para o futuro. E um dos pontos principais dessa reunião foi a discussão a respeito da identidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E essa identidade passa pelo seu nome. E passa pelo que significa este nome. Eu coloquei como título das considerações aquilo que está ali no quadro. Eu acho que agora eu tenho que tomar isso que está aqui. Mais do que uma promessa. Mais do que uma promessa. E gostaria de convidá-los, aqueles que têm a sua Bíblia, ou aquele que não tem a Bíblia no livro, mas que tem a Bíblia no seu equipamento aí, no seu iPhone, ou de uma outra forma. Está vendo? Até isso agora mudou, né? Agora você não pode só falar assim, abra aí a Bíblia. Não, você acesse aí a sua Bíblia. A gente tem que acompanhar essas modernidades. No livro de Atos, no capítulo 1 e nos versículos 9 a 11. Livro de Atos, capítulo 1 e os versículos 9 a 11. O livro de Atos é um livro que conta aquilo que aconteceu na passagem do ministério terrestre de Jesus para o ministério dos apóstolos. E no primeiro capítulo é exatamente essa mudança, essa passagem. E o capítulo 1 fala da ascensão de Jesus, quando Jesus se despede de seus discípulos.
estavam ali 11 discípulos. 11 discípulos. Depois de 40 dias, eu diria assim, 40 dias de intensas atividades de Jesus desde a sua ressurreição. É interessante que quando você analisa tudo aquilo que aconteceu nesses 40 dias, Jesus teve uma tarefa estafante em 40 dias. Sabe quando você se prepara para uma viagem, ou se prepara para mudar de uma cidade para outra, quantos compromissos, quantas coisas você precisa de realizar. E Jesus fez isso. Ele apareceu a Pedro, depois ele apareceu a 2 discípulos na estrada de Emaús, apareceu no cenáculo para um grupo de discípulos, menos Tomé. Mais tarde ele voltou lá e se apresentou novamente com Tomé. Depois apareceu no mar da Galileia, junto ao mar da Galileia, que aliás era um lugar onde ele sempre ia, junto ao mar da Galileia. Ali ele reafirmou a missão apostólica de Pedro, comeu junto com os discípulos ali, alguns discípulos ali, junto ao mar da Galileia. Finalmente ele se dirige a Betânia, junto com seus 11 discípulos, e os convida a ir em direção a Jerusalém, uma caminhada de cerca de 10 quilômetros, até o Monte das Oliveiras, no lado ocidental do Monte das Oliveiras. E ali ele se prepara para despedir de seus discípulos. Despedida nunca é muito agradável. E os discípulos sabiam que isso iria acontecer. E na ascensão, Jesus despede de seus discípulos, identifica a sua missão e começa, diante dos olhos dos discípulos, talvez marejados pelas lágrimas. E aqui eu me lembro de mães e pais também, que quando despede dos filhos, fica dando um adeus, lágrimas vêm nos olhos, se a distância e se o tempo vai ser muito grande. Mas aqueles discípulos olhavam e Jesus ascendia aos céus e certamente um misto de tristeza, de saudade, tomava conta do coração dos discípulos, quando de repente surge entre ele 2 seres celestiais, 2 anjos. Importante isso. No momento de despedida, Jesus teve o cuidado, a atenção e a lembrança de enviar 2 anjos para dar consolo aos seus discípulos. E esse consolo é o que está relatado nos versos 9 a 11. E eu leio assim: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhe disseram: varãos galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Ufa! Isso criou um impacto para aqueles discípulos. Poderíamos dizer assim, mas antes Jesus não tinha prometido que ia para a sua casa do Pai, e que voltaria, e que os levaria para ele. Mas vejam bem, todos esses fatos foram, com o tempo, e aqui nós estamos vivendo a questão do tempo, foram transformados na expectativa dos discípulos, porque a intensidade com que eles viveram a semana do Calvário, a crucifixão de Jesus, a ressurreição de Jesus, e nesses 40 dias, no coração deles ele já havia passado essa história. Se Jesus ressuscitou, se estavam entre eles, se desenvolveu atividades durante 40 dias, agora vamos cumprir aquilo que nós esperamos, que é o estabelecimento do reino. Mas Jesus ascende aos céus. E os discípulos ficam ali estupefatos. Jesus manda 2 anjos. E esses anjos vêm com
Não uma promessa. Não uma promessa. Mas com a certeza e uma convicção. E é importante notarmos, eu quero ver se eu vou conseguir fazer funcionar bem isso aqui. É importante notarmos, ok, 3 pontos importantes na afirmação dos anjos com relação a esse fato. Os anjos disseram, um deles certamente, para os discípulos: este Jesus que vocês estão vendo ascender aos céus, ele virá outra vez. Pronto, ponto. Sem muitas palavras, sem muitas desculpas, fiquem tranquilos, ele virá outra vez. Aqui está, talvez, a faixa. Eu não sei o que tem ali. Aliás, eu vi algumas coisas aqui na fachada da igreja. Uma das coisas que eu vi é o nome da igreja, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não sei quantas das pessoas que passam aqui pela rua sabem o que significa adventista. Eu não sei. Eu até não sei se membros da igreja sabem o que significa adventista. Mas isso já é uma outra questão. Vi que ali do lado tem um símbolo da Novo Tempo. Mas talvez seria mais enfático se nós colocássemos ali: Jesus virá outra vez. Ou ele vem. Porque essa é a essência da nossa identidade, do nosso nome. Adventista crê, prega e vive a volta de Jesus. Os anjos disseram: ele virá outra vez. Mas é importante notarmos que no texto há 2 questões mais importantes nesse conceito da vinda de Jesus. Veja, eu estou falando isso aqui porque nós estamos vivendo nos dias de incredulidade absurda, de ataques à Bíblia e à palavra de Deus. A Bíblia é descartada hoje. Se você se posiciona usando algum conceito bíblico, você é atacado de todas as formas. As redes sociais estão aí abundantemente fazendo isso, considerando a Bíblia, a palavra de Deus, como um livro ultrapassado, ou um livro de histórias. Mas vejam só, o anjo disse assim: ele virá e virá do jeito que vocês estão vendo ele ir para os céus. É do jeito que ele está indo que ele vai voltar. Porque existem algumas pessoas que dizem: não, Jesus já voltou. Existem até religiões que dizem isso, né? Ele voltou, ele veio em espírito. Ele está no coração das pessoas. Não é isso que os anjos dizem. Diz que ele virá do jeito que vocês estão vendo ele ir. Eu coloquei ali de forma corpórea. Com o corpo que ele está subindo ao céu, é o corpo que ele vai voltar, de forma glorificada. De forma glorificada. E o terceiro ponto importante da afirmação angélica é de que todo olho verá. Não será um acontecimento escondido. Nem um fato que vai acontecer nos Estados Unidos, deixa eu falar assim, né? Nos Estados Unidos da América do Norte. Ou um fato que vai acontecer lá em São Paulo. Todo olho será uma manifestação global e universal. Importante isso. Nós muitas vezes colocamos tanto o fato da Bíblia, da grande luta, do grande conflito, como algo que restringe ao nosso planeta. No entanto, esse é um fato que abrange todo o universo. E todo olho vai assistir. Será aquilo que poderíamos dizer o maior e mais impressionante espetáculo da Terra. A gente gosta de coisas lindas e bonitas e espetaculares.
Eu não sei se vocês já foram a Gramado. Já foram? Você já assistiu lá os tenores? Lá no lago? Já assistiu a apresentação dos tenores no Lago do Gramado? Você precisa assistir. Você que gosta de música, gosta de... Algo esplendoroso. Não existe no Brasil nenhum espetáculo superior àquele. É impressionante. O ano passado, logicamente, nós não fomos, mas do ano retrasado, interessante que o espetáculo do ano retrasado foi um espetáculo que foi escrito pelo pastor Siloé de Almeida e teve a narração do Cid Moreira. E o espetáculo começou com uma representação da criação. Algo que os olhos enchem, o coração transborda, música de primeiríssima e absoluta qualidade, sons, luzes, representando aquilo que aconteceu pela vista humana na criação. Desse tamanhozinho, comparado com a realidade. No entanto, o acontecimento da volta de Jesus será muitas vezes superior a isso. Muitas vezes superior. Porque será um acontecimento que toda a humanidade, que todo o universo vai acompanhar e ver. O livro do Apocalipse traz algumas confirmações desse texto do livro de Atos. E eu gosto de ver essas afirmações e esses textos do livro de Apocalipse, e vou dizer por quê. Algumas vezes eu fico imaginando João, o discípulo amado, aquele que estava sempre próximo a Jesus, andava ao lado de Jesus. E eu imagino João, e aqui ele escreveu o livro do Apocalipse em torno de 100 anos, do ano 100 da nossa era, em torno de 70 anos depois da ascensão de Jesus. E ele agora vê algumas coisas. Surpreendentes ele vê essas coisas. Ele que sabia da promessa da vinda. Eu não gosto de usar a palavra promessa, né? Eu gosto de usar a palavra certeza. Mas no primeiro capítulo do livro do Apocalipse, no versículo 7, nós lemos assim: eis que ele vem com as nuvens. Eis que ele vem. Não diz assim, possivelmente ele virá. Quem sabe vai acontecer. Não. O que João diz aqui é que ele vem. Ele vem. Isso é certeza. Isso é convicção. E diz mais, e todo olho o verá. Todo olho o verá. Infelizmente, o texto diz, até aqueles que o traspassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Ele vem, e todos irão ver a sua vinda. O apóstolo Paulo, quando se refere à vinda de Jesus, e eu gosto disso, eu sei, o João vai descobrir hoje qual que é meu instrumento preferido. O apóstolo Paulo se refere a isso em sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 16, da seguinte forma. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e no verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus, descerá dos céus, ressoada a trombeta de Deus. Descobriu o instrumento, João? Eu gosto do trompete. Eu gosto de ouvir o trompete. Agora você imagine, som de trombetas de milhares e milhares de anjos, a nuvem, esse mundo estupefato diante dos fatos e dos acontecimentos finais. Eu não sei se as redes de televisão, se a internet vai estar funcionando ou se vai cair tudo isso, né? Outro dia caiu aí
o Facebook, o WhatsApp, o mundo entrou em desespero. Eu vi gente que não sabia mais o que fazer, né? Porque não tem Facebook, não tem WhatsApp, né? Eu não sei como que esses meios de comunicação, rede de televisão, vão se comportar diante desse espetáculo magnífico. Certamente, e vocês já devem ter visto algumas vezes, quando tem alguns programas musicais especiais, alguns programas da igreja, desses magníficos aí, todo mundo lá com seu celular, né, filmando, fotografando, e tem uns que já transmite ao vivo, você já pode assistir à distância. Como vão se comportar diante daquilo que vão ver? Da majestade grandiosa desse dia especial. Durante algum tempo, os apóstolos saíram ali inflamados com essa ideia e com esse conceito. O tempo passou, os anos passaram. E para minha surpresa, e hoje, acredito que vocês sabem que hoje, 31 de outubro, é o dia da... Não é do Halloween. Hoje é o dia da Reforma Protestante. O dia da Reforma Protestante. 503 anos de dia em que Lutero foi diante da igreja de Wittenberg e pregou ali as suas 95 teses. Eu estive olhando um pouco a respeito de Lutero, e vou até usar um texto, palavras dele aqui, de Lutero, que foi inclusive o assunto que eu usei naquela quarta-feira, Lutero, o justo viverá pela fé. E a gente tem muito o conceito de Lutero em cima daquele acontecimento. No entanto, ao verificar essa questão da reforma protestante, eu descobri, quem sou eu para descobrir qualquer coisa? Mas eu percebi que a motivação de Lutero para fazer a reforma protestante foi a convicção que ele tinha que Jesus iria voltar nos seus dias. Algumas vezes, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, a gente fala de Guilherme Miller, que fez as contas das 2.300 tardes e manhãs. Lutero fez as contas, fez umas contas matemáticas. E nessas contas de Lutero, ele chegou à conclusão de que Jesus deveria voltar. Lutero nunca marcou data. Aliás, como Guilherme Miller também nunca marcou data. É bom a gente entender isso. Mas Lutero chegou à conclusão, nas contas dele, de que Jesus deveria voltar nos próximos 100 anos. E ele tinha um amigo matemático, esse amigo matemático foi mais preciso, do ponto de vista de marcar uma data. Esse amigo marcou, Shakespeare, um amigo matemático, marcou a data de 19 de outubro de 1533. Lutero não gostou muito disso, mas era amigo. Sabe aquela coisa que, quando o seu amigo faz, você fica quieto? O amigo fez, está tudo bem. Mas Lutero desenvolveu a proposta da reforma protestante, porque ele se considerava como Noé. Vejam bem, baseado no texto bíblico e nas palavras de Jesus, que nos últimos dias seria como nos dias de Noé, e Noé pregou o dilúvio, Lutero disse assim: eu sou muito pequeno, eu não sou, mas eu sou um Noé agora, e eu tenho que pregar a volta de Jesus e o juízo final. E ele acreditava nisso e pregava isso. Interessante que quando a filha de Lutero, uma menina de 13 anos de idade, veio a falecer, ele dizia assim: logo, logo a minha filha vai se ressuscitar para viver como uma estrela brilhante ao lado de Jesus. Aliás, aqui é uma outra questão interessante a respeito de Lutero.
Além de ele ter desenvolvido a reforma protestante, porque ele acreditava na proximidade da volta de Jesus, há um outro detalhe que eu acho que é de fundamental importância. O grande desejo dele com relação à volta de Jesus era ver Jesus e era estar ao lado de Jesus. Isso deve mexer um pouco com o nosso coração e com as nossas convicções pessoais sobre esse acontecimento. Mas passaram-se os anos depois de Lutero. Lutero morreu, passaram-se os 100 anos, Jesus não veio. Surge agora aquilo que nós costumeiramente chamamos, deixa eu ver se eu consigo aqui. Algo aconteceu agora? Ok. Aquilo que nós costumeiramente chamamos de movimento milleristas. Guilherme Miller, desenvolvendo os seus estudos das profecias bíblicas e do livro de Daniel, e especificamente o capítulo 8 e o verso 14, a purificação do santuário. 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E Guilherme Miller, ao deparar-se com isso e descobrir que esse dia se aproximava, ele passou a viver uma angústia, uma expectativa no seu coração, porque ele tinha dificuldades para pregar e para transmitir as verdades. E ele fez uma promessa que se arrependeu amargamente dela. Ele disse: Senhor, se alguém me convidar para pregar, eu vou pregar. Viu, Ed? É melhor não convidar, viu? Se convidar. Se alguém me convidar para pregar, eu vou. Terminou a oração, alguém bateu a porta. E era o sobrinho dele. Dizendo: tio, o meu pai mandou fazer um convite para que o senhor vá até a igreja nesta noite para pregar. Ele sai desesperado em direção ao celeiro. Eu estive lá. Eu estive no celeiro lá do Guilherme Miller. E ele clamava ao Senhor e dizia: como eu não posso, eu não posso. Mas ele foi e desenvolveu o maior movimento evangelístico e de reavivamento da história cristã que conhecemos até os dias de hoje. Praticamente todos os Estados Unidos foi tomado pela mensagem da breve volta de Jesus. Tiago White foi um daqueles que aceitou os ensinamentos de Guilherme Miller. E largando a sua profissão, ele era professor, deixando a sala de aula, trabalhando na roça com enxada para conseguir alguns recursos, para comprar os gráficos do estudo das 2.300 tardes e manhãs. Num cavalo emprestado, com arreios desgastados, ele começou a andar pelos Estados Unidos da América do Norte, pregando a volta de Jesus. Quando eu leio as histórias e as biografias desses homens, eu me sinto incomodado. Essa é a palavra. Pela comodidade com que eu vivo, pelo conforto que eu tenho. Vocês não imaginam como que foi o sacrifício para mim esse período de 1 ano e 8 meses sem ensinar uma lição da escola sabatina, que é uma coisa que eu amo fazer. Eu amo fazer. Não fiz, nenhuma vez. Nenhuma vez. A Marli disse muitas vezes para mim assim: faz e grava, aí coloca. Eu pensava assim: tem tanta gente melhor do que eu, gravando e fazendo, tem tantos aí à vontade, que ninguém vai ligar para aquilo que eu faço. Ninguém vai ver o que eu estou fazendo. E não fiz.
Ela insistia, ela dizia, mas você gosta da lição? Faz. E eu pensava assim, não, a Novo Tempo tem a lição com os melhores ensinadores de lição. E tem aí outros que têm aí os seus canais no YouTube. Eu sou muito pequeno para isso. Mas foi um sacrifício para mim, e um transtorno na minha vida, ter passado um ano e 8 meses sem pregar, sem ensinar uma lição, e eu dizia, o que eu posso fazer? Logo no início, um dia eu conversei com o pastor Elias Brenha, falei, pastor, eu estou mal com essa situação, eu estou em angústia com isso. Aí ele disse, não, faz o seguinte, você pega aí os sermões, e ele tem vários deles lá, da pregação dele do sábado, e tem lá os momentos de esperança, você pega isso que está aí e você compartilha com os seus amigos, com os seus conhecidos. É fácil você fazer isso. Você vai lá, pega o que está lá e compartilha. E meu ministério foi esse, foi compartilhar os cultos do NASP, as mensagens do pastor Elias, a lição da escola sabatina do pastor Ranieri. O pastor Ranieri está na Espanha e ele tem feito os comentários da lição pela editora Sá Feliz. Inclusive, se você não conhece, eu recomendo, entre no YouTube, no canal da editora Sá Feliz, da Espanha, e você lá vai ter a lição que o pastor Ranieri tem feito todas as semanas, em altíssimo nível, por sinal. E eu compartilho, eu tenho compartilhado. Mas quando eu vejo o que Guilherme Miller fez, o que Tiago White fez, sacrificando a própria vida, a saúde, a família, dinheiro, eles não tinham salário, não tinham os benefícios que a igreja oferece aos seus obreiros, não tinha aposentadoria. Tiago White chegou a ser presidente da Associação Geral, diretor da Review, editor da revista Adventista Review, da Presente Verdade, livros que escreveu, sem nem receber nada disso, que hoje, de forma tão confortável, nós recebemos. Faleceu com 60 anos de idade, fragilizado pela saúde e por aquilo que ele viveu. Mas chegou também o dia 22 de outubro de 1844. E Jesus não veio. Eu estive lá junto ao celeiro do Guilherme Miller, junto a uma rocha chamada Rocha da Ascensão. Os milleritas, naquele dia, se reuniram ali junto àquela rocha e passaram o dia em oração. Cânticos e oração. Cânticos e oração. Diz a história que Guilherme Miller não foi lá. Ele ficou dentro da sua casa, na sua escrivaninha, estudando a Bíblia, estudando as profecias e aguardando. Veio a noite. Apesar de nós crermos que o dia muda no pôr do sol, como é uma coisa normal no mundo que vivemos, a mudança do dia e do calendário acontece à meia-noite. E quando os relógios marcaram a meia-noite, ele não veio. Ele não veio. Mas, queridos, é organizada a igreja adventista, a igreja do advento. A igreja com o compromisso de viver, pregar e aguardar, amar ansiosamente a volta de Jesus. Essa é a nossa motivação, é aquilo que existe no nosso coração. Para vermos a Jesus, o nosso Salvador, que se dispôs a vir a esse planeta e morrer para nos dar a salvação. Esse é o motivo que nos leva a pensar nisso e a viver isso.
ver esse glorioso dia que se aproxima de forma rápida, Eu não sei quanto tempo. Eu não sei a data. Ninguém sabe a data. Só Deus, o Pai, sabe a data. Só Ele sabe a data. Mas tem um dia. A gente muitas vezes acha que não tem, né? Mas no calendário divino tem um dia marcado. Vocês já marcaram coisas no calendário e na agenda? Já marcaram, né? Todo mundo faz isso. Você vai lá na sua agenda e diz, no dia tal vai acontecer isso, no dia tal vai acontecer aquilo. Né? E a gente vive em função disso. No calendário de Deus está lá marcado o dia e a hora da volta de Jesus. Você sabia disso? Está lá, estabelecido lá. E quando chegar esse dia, essa hora, não importa, ele vai vir. Ele vai vir. Não sei se eu vou estar vivo. Gostaria muito de estar vivo. Mas não sei se vou estar. Não sei se meus filhos vão estar vivos. Não sei se os meus netos vão estar vivos. Mas o dia e a hora existe. Quando eu era menino, eu sonhava muito com a volta de Jesus. Eu sonhava muito com a volta de Jesus. E eu ouvia dos pregadores daquele tempo, eles diziam assim, quando Jesus voltar, os ímpios e os perdidos vão cair no chão e vão clamar às rochas, caiam sobre nós do rosto daquele que está vindo. Isso me assustava. Eu, menino, sentado assim nos primeiros bancos da igreja, eu sempre gostei de sentar nos primeiros bancos da igreja, eu ficava assustado vendo aqueles pregadores, grandes evangelistas, falando isso. E eles diziam assim, e os salvos, esses vão ficar de pé e vão dizer assim, este é o nosso Deus a quem aguardávamos, na sua salvação nos alegraremos e exultaremos. E eu decorava isso. E eu me lembro que algumas vezes eu sonhava com a volta de Jesus e disse que era porque eu estava crescendo, né? Disse que quando a gente está crescendo, a gente tem esse tipo de sonho. Eu sonhava com a volta de Jesus e eu fazia um esforço tremendo, eu tenho que ficar em pé, eu não posso cair, eu tenho que ficar em pé e eu tenho que dizer, esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos na sua salvação, nos alegraremos e exaltaremos. Tem tempo que eu não sonho mais, não sei porquê, mas eu tenho tempo que eu não sonho mais, mas eu continuo com a certeza. Eu continuo com a convicção. No livro do Apocalipse, no capítulo 19, já estou concluindo. O relógio lá e o tempo não para, mas eu estou concluindo. Apocalipse, capítulo 19. Veja o que diz João, no versículo 11. Imagine João, o apóstolo, falando isso. Olha o que ele diz. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cedro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não veio, mas ele virá. Mais que uma promessa, é uma certeza, é uma convicção que deve viver, existir
e estar no nosso coração. Lutero dizia nos seus dias: a volta de Jesus é uma realidade concreta e imediata. Deus descerá no dia final com grande e poderosa majestade, e com ele todas as hostes de anjos, e ele se assentará nas nuvens, e todos o verão. Ninguém pode esconder-se dele, a ponto de poder fugir, mas todos terão de se apresentar perante ele naquele dia. O grande conflito diz: surge, logo no Oriente, uma pequena nuvem negra. É a nuvem que rodeia o Salvador. Em solene silêncio, o povo de Deus fita enquanto se aproxima, até ela se tornar uma grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor, encimado pelo arco-íris do concerto. Agora, não mais como homem de dores, Jesus aparece como poderoso vencedor. Santos anjos, em vasta e inumerável multidão, acompanham-no. 10 milhares vezes 10 milhares e milhões de milhões. Todos os olhos contemplam o príncipe da vida. Um diadema de glória repousa sobre a santa fronte. O semblante divino irradia o fulgor deslumbrante ao sol do meio-dia. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não veio, mas ele virá. É mais que uma promessa, é uma certeza. O que importa é estarmos prontos e preparados para esse dia. Que possamos viver com entusiasmo, com vibração em nossa vida, a experiência e a certeza de que logo, muito em breve, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo virá e abrirá as portas da eternidade para os seus filhos, por sua graça e misericórdia. Que possamos dizer como o apóstolo João, ao concluir o seu livro no Apocalipse, no capítulo 22, quando ele conclui o livro, ele diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Não desistir, 150.
Querido Deus e eterno Pai, despeça-nos com o poder de seu Santo Espírito, com a certeza no nosso coração da breve volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Que logo, logo, possamos erguer os nossos olhos aos céus e dizer: esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Na sua salvação nos alegraremos e exultaremos. Certamente, Ele logo vem. Amém.